Capítulo 1. A cidadela interior. Construindo a fortaleza da mente. Imagine o mundo em chamas, não metaforicamente, mas literalmente. Imagine pragas varrendo nações, exércitos inimigos nas fronteiras e traição sussurrada nos corredores do poder. Este era o mundo de Marco Aurélio. E, no entanto, no meio deste turbilhão de caos, ele encontrou uma fonte de poder e serenidade que o tornou uma lenda. Ele não a encontrou em seus exércitos, nem em seu ouro, nem em seus decretos. Ele a encontrou dentro de si mesmo, num lugar que ele chamava de sua cidadela interior. Um lugar que você, agora mesmo, começará a construir. Esta cidadela não é uma fantasia poética. É a arquitetura de uma mente inabalável. É um espaço interno, soberano, que os acontecimentos externos não podem violar. Pense nela como o centro de comando da sua consciência, um santuário fortificado, onde a sua razão reina suprema. Lá fora, o tempo pode rugir, as opiniões podem flutuar, as fortunas podem mudar, mas aqui dentro, você está no controle. A construção desta fortaleza começa com a compreensão de uma verdade fundamental. Os eventos não nos perturbam, mas sim o nosso julgamento sobre eles. A sua cidadela é erguida sobre pilares de percepção clara, lógica e a disciplina para separar o que acontece de fato da história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. Não se trata de suprimir emoções, mas de observá-las, sem se tornar seu escravo. É a diferença entre ser a tempestade e ser o farol que a observa, firme e inabalável, guiando o caminho com a sua luz. Cada pensamento disciplinado é um tijolo. Cada resposta ponderada é a argamassa que o une. Marco Aurélio não era um filósofo de poltrona, teorizando no conforto de uma biblioteca. Ele era um imperador no campo de batalha, um general na linha de frente da Germânia, um líder a gerir uma pandemia que dizimou o seu império. O seu famoso livro, Meditações, não foi escrito para publicação. Era o seu diário de guerra pessoal, o seu projeto de engenharia mental. Era o registro de um homem a construir, a reforçar e a se refugiar na sua cidadela dia após dia, em meio ao caos absoluto. A ciência moderna, séculos depois, está apenas a começar a entender a neuroplasticidade por trás desta prática. Conceitos como reestruturação cognitiva e regulação emocional são os nomes clínicos para o que Marco Aurélio praticava à luz de uma vela na sua tenda. O ato deliberado de forjar caminhos neurais de resiliência, de treinar o cérebro para encontrar ordem e oportunidade no meio da desordem. O grande erro da maioria, a falha trágica que os mantém reféns do caos, é construir a sua casa na areia movediça do mundo externo. Eles procuram segurança no emprego, validação na opinião dos outros, felicidade em posses materiais ou poder em títulos temporários. Eles externalizam a sua paz, entregando as chaves da sua tranquilidade a fatores que nunca poderão controlar verdadeiramente. Quando a tempestade inevitável da vida chega, uma demissão, uma traição, uma crise de saúde, a sua frágil estrutura desmorona e eles são deixados à deriva na maré do desespero. Eles acreditam que o poder reside em dominar o mundo lá fora, sem perceber que esta é uma batalha perdida desde o início. A mente do imperador, a mente estoica, compreende que o único domínio verdadeiro, o único poder real e duradouro é o autodomínio. Todo o resto é uma ilusão que gera ansiedade e sofrimento. Então, como começa o ritual do arquiteto? Como se assenta a primeira pedra? Começa com um ato simples, mas profundo. A vigilância dos portões. A sua mente é uma cidade murada, e os seus pensamentos são os viajantes que chegam a toda hora. O ritual diário é posicionar-se como guarda do portão. Quando um pensamento se aproxima, um pensamento de medo, de raiva, de ansiedade, você não o ataca nem foge. Você simplesmente o para e questiona. Qual é a tua natureza? És um fato ou uma opinião? Vens da realidade ou da minha interpretação dela? Estás sob o meu controle?
Esta prática de desassociação consciente, de criar um espaço entre o estímulo e a resposta, é o ato fundamental da construção. É aqui que você deixa de ser um reator e se torna um respondedor. Você escolhe quais pensamentos têm permissão para entrar na sua cidadela e quais devem permanecer do lado de fora. Este não é um ato passivo. É a forma mais elevada de guerra mental, travada e vencida no silêncio da sua própria consciência. A sua cidadela interior não é um destino a ser alcançado, mas uma fortaleza a ser mantida e reforçada diariamente. É o seu direito de nascimento como ser racional e a sua maior responsabilidade. A paz que você procura não está no fim do caos, mas no centro dele. Comece a construção agora. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto da minha mente. O caos exterior não pode tocar a paz da minha cidadela interior. Meus pensamentos são os tijolos, e a minha razão é a argamassa. Hoje, eu construo a minha fortaleza. Capítulo 2. O obstáculo é o caminho. A alquimia estoica do caos. A vida, inevitavelmente, coloca muros no nosso caminho. Um projeto que falha, uma relação que termina, uma oportunidade que se fecha. Sentimos o impacto surdo da decepção, a frustração de um caminho bloqueado. A nossa reação instintiva é ver este muro como o fim da linha, um sinal para recuar, uma prova da injustiça do universo. Mas e se essa percepção estiver fundamentalmente errada? E se o muro não for um impedimento, mas um convite? Marco Aurélio e os estoicos ensinaram uma alquimia mental radical. O obstáculo não apenas bloqueia o caminho, o obstáculo é o caminho. Este princípio é o motor do estoicismo em ação. É a capacidade de transformar o veneno em remédio, a desvantagem em vantagem. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o que impede a ação, avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Isto não é um otimismo cego ou uma negação da dor. É uma estratégia profundamente pragmática. O obstáculo, por natureza, força-nos a sair do nosso modo automático. Um chefe injusto testa e treina nossa paciência. Uma crise financeira obriga-nos a aprender sobre disciplina e a distinguir o essencial do supérfluo. Uma crítica dura revela uma fraqueza que podemos fortalecer, ou nos ensina a ter mais confiança na nossa própria voz. O caos não é um defeito no sistema da vida, é a matéria-prima com a qual a grandeza é forjada. A mente do imperador não procura uma vida fácil, livre de obstáculos. Pelo contrário, ela vê cada obstáculo como um parceiro de treino, um teste de força que, ao ser enfrentado, nos deixa inevitavelmente mais fortes, mais sábios e mais resilientes do que éramos antes. A história está repleta de exemplos desta alquimia. Demóstenes, o grande orador grego, superou uma gaguez severa praticando discursos com seixos na boca, transformando a sua maior fraqueza na fonte da sua força lendária. O general romano Fábio Máximo, confrontado com o exército aparentemente invencível de Aníbal, transformou a inferioridade militar de Roma no caminho para a vitória, desenvolvendo sua famosa estratégia fabiana de desgaste e paciência. Mais recentemente, o campo da psicologia positiva identificou um fenômeno chamado crescimento pós-traumático. Estudos mostram que inúmeras pessoas que enfrentam adversidades extremas, doenças, perdas, traumas, não apenas recuperam seu estado anterior, mas transcendem-no, reportando um maior apreço pela vida, relações mais profundas e uma força interior que não conheciam. Os estoicos sabiam disto há milênios. O fogo que parece destruir é, na verdade, o fogo da forja que nos molda. O grande erro da maioria é ver a vida como uma série de transações. Eles acreditam que o universo lhes deve um caminho suave e, quando um obstáculo surge, sentem-se traídos. A primeira reação é a queixa, a culpa, a vitimização. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntam eles, uma pergunta que os drena de toda a sua energia e poder. Eles desperdiçam tempo e força a lutar contra a realidade, desejando que o muro não estivesse ali, em vez de o examinar para descobrir como o escalar, contornar ou atravessar. Esta mentalidade torna-os frágeis, reativos e perpetuamente decepcionados.
A sua felicidade depende da ausência de dificuldades, o que garante uma vida de infelicidade. Eles rezam por um fardo mais leve, enquanto a mente do imperador treina para construir ombros mais fortes, sabendo que é a carga que nos dá o propósito e a força. Então, como aplicar esta alquimia na prática? Através do ritual do reenquadramento. Quando o caos surgir, quando o muro se erguer à sua frente, execute estes 3 passos mentais. Primeiro, a pausa consciente. Respire fundo. Não reaja por impulso. Acalme a onda de emoção inicial e aceite a situação com uma clareza fria. Isto está acontecendo. Segundo, a percepção objetiva. Despista o evento de todo o drama e de todas as suas interpretações subjetivas. Não é uma catástrofe, é uma perda de cliente. Não é ele arruinou minha vida, é a relação terminou. Veja os fatos nu e crus, livres da história que a sua mente quer contar. Terceiro, e mais crucial, a pergunta ativa. Pergunte a si mesmo: onde está a oportunidade aqui? Que virtude posso praticar por causa disso? Paciência? Coragem? Criatividade? Perdão? Esta pergunta muda tudo. Ela transforma você de vítima passiva em agente ativo. O foco deixa de ser o obstáculo e passa a ser sua resposta a ele. Os obstáculos não são exceções à jornada, eles são a própria jornada. O caos não é o inimigo da ordem, mas seu parceiro na criação de um caráter inabalável. A vida nunca lhe dará um mar calmo, mas pode lhe ensinar a ser um marinheiro excepcional. O caminho para sua grandeza interior está pavimentado com as pedras que o mundo atira para o seu caminho. Repita essas palavras de afirmação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Cada obstáculo é uma lição. Cada desafio é uma oportunidade para forjar a minha virtude. Eu transformo o caos em poder. Capítulo 3. Amor Fati. A arte de desejar o que já é seu. Quantas vezes por dia você trava uma pequena guerra com a realidade, desejando que o trânsito andasse mais rápido, que o passado tivesse sido diferente, que uma conversa tivesse corrido de outra maneira? Vivemos num estado de resistência quase constante, desejando que a vida se curvasse aos nossos caprichos. E se a verdadeira liberdade, o poder supremo, não estivesse em mudar o mundo para se adequar a nós, mas em mudar a nós para amar o mundo exatamente como ele se apresenta? Isso não é rendição, é a mais alta forma de poder. É a fórmula para a grandeza humana, um conceito encapsulado em 2 palavras latinas: amor fati, o amor ao destino. Amor fati é a evolução natural da aceitação estoica. É ir além de simplesmente tolerar o que acontece para ativamente abraçá-lo, desejá-lo, amá-lo. É a prática de ver cada evento da sua vida, o triunfo e a tragédia, a alegria e a dor, o ganho e a perda, como necessário, indispensável e, em última análise, bom. É olhar para a tapeçaria completa da sua existência, com todos os seus fios brilhantes e nós escuros, e dizer com convicção: sim, eu quero isto. Eu não mudaria uma única coisa. O filósofo estoico Epicteto aconselhava não procurar que os eventos aconteçam como desejamos, mas a desejar que aconteçam como de fato acontecem. Este é o segredo para uma vida serena. Amor fati apaga o arrependimento, pois o passado não poderia ter sido diferente. Aniquila a ansiedade, pois o futuro será o que tiver de ser. Liberta-o da prisão das suas próprias expectativas, permitindo-lhe encontrar poder e beleza em cada momento, tal como ele é. Embora a frase tenha sido popularizada pelo filósofo Friedrich Nietzsche, sua essência é puramente estoica, e Marco Aurélio foi o seu maior praticante. Ele era um homem que conhecia a dor intimamente. Perdeu pelo menos 8 dos seus filhos, sua esposa, o seu co-imperador. Enfrentou guerra incessante, traição de um de seus generais mais confiáveis e uma praga que devastou Roma. No entanto, ele escrevia para si mesmo para aceitar tudo que a teia do destino tecesse para ele. Ele comparava o universo a um médico que nos prescreve uma doença ou uma dificuldade como um remédio amargo, mas necessário para a nossa saúde geral.
A psicologia moderna confirma essa sabedoria ancestral. Terapias como a terapia comportamental dialética usam o conceito de aceitação radical, a prática de aceitar a vida nos seus próprios termos, sem julgamento, como uma ferramenta fundamental para reduzir o sofrimento emocional. É a prova clínica de que esta filosofia antiga é uma das mais poderosas tecnologias mentais já criadas. O grande erro da maioria é viver com base na felicidade condicional. Serei feliz quando a vida será boa se. Eles colocam sua paz como refém de um futuro que talvez nunca chegue e de condições que estão fora do seu controle. Vivem numa eterna discussão com o presente, tratando a realidade como um inimigo a ser conquistado ou um erro a ser corrigido. Esta resistência é a fonte de toda neurose, toda ansiedade, toda frustração. É uma guerra travada contra o próprio tecido do universo, uma batalha que está destinada à derrota antes mesmo de começar. Ao resistir ao que é, eles esgotam sua energia vital, a mesma energia que poderiam usar para agir de forma construtiva e virtuosa dentro dessa mesma realidade. Eles passam a vida a lamentar as cartas que receberam, em vez de se focarem em jogar a sua mão da melhor maneira possível. Para cultivar esta mentalidade poderosa, pratique o ritual da perspectiva cósmica. No final de cada dia, ou no momento em que se sinta lutando contra a realidade, execute este exercício. Primeiro, identifique o ponto de fricção. Pense num evento específico do seu dia que o frustrou. Um comentário indelicado, um resultado inesperado, um plano que deu errado. Segundo, faça um zoom out mental. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo. Veja a sala, o prédio, a cidade. Continue a subir, vendo o seu país, o continente e depois o planeta Terra, uma pequena e silenciosa esfera azul no negrume do espaço. Vá mais longe, além do sistema solar, vendo a nossa galáxia como uma entre bilhões de outras galáxias. Terceiro, a partir desta vasta e silenciosa perspectiva cósmica, olhe de volta para aquele pequeno evento. Veja-o como um único e necessário fio no tecido infinito do tempo. Perceba que ele teve de acontecer exatamente como aconteceu para o universo ser o que é e para você ser quem você é. E então diga a este evento: sim, eu aceito-te. Eu não mudaria uma única coisa. Amor fati não é passividade. É a forma mais ativa de engajamento com a vida. É a decisão de se tornar um parceiro do destino, não a sua vítima. Quando você ama, tudo o que acontece torna-se invencível, pois sua felicidade já não depende de nada externo. Você encontra a perfeição não num futuro idealizado, mas na realidade imperfeita e gloriosa do agora. Repita essas palavras de afirmação. Tudo o que acontece, acontece para mim. Eu amo o meu destino e aceito o meu caminho. O passado, o presente e o futuro são um só. Eu não mudaria nada. Capítulo 4. O grande erro. A ilusão do controle externo. Imagine um homem na praia a gritar com as ondas para que não avancem, a comandar o sol para que não se ponha. Nós riríamos-nos do seu esforço inútil, da sua fúria impotente. No entanto, a maioria de nós vive exatamente assim. Gastamos a nossa energia vital, os nossos preciosos batimentos cardíacos, a nossa clareza mental a tentar controlar o incontrolável. Ficamos ansiosos com o que os outros pensam, irritados com o trânsito, desesperados com a economia. Esta luta contra a corrente da realidade é a fonte de quase todo o sofrimento humano. É o grande erro. É a ilusão de que podemos exercer controle sobre o mundo exterior. E os estoicos ofereceram um antídoto há mais de 2 milênios. O princípio é de uma simplicidade demolidora, a base de todo o pensamento estoico prático, articulado pelo filósofo Epicteto. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Esta é a dicotomia do controle, a regra de ouro da mente do imperador. Pense em tudo o que está fora do seu controle total e absoluto. O clima, o passado, as opiniões dos outros, a sua reputação, a forma como seus filhos vão crescer. Se vai ficar doente, a lista é quase infinita. Agora pense no que está sob o seu controle total e absoluto.
as suas opiniões, os seus julgamentos, as suas escolhas, a sua vontade, as suas ações e as suas reações. É uma lista curta, mas é a única que importa. A estratégia estoica não é a de indiferença, mas de foco implacável. Direcionar 100% da sua energia para o seu pequeno, mas soberano domínio de controle. E praticar uma aceitação calma e racional de tudo o resto. É deixar de ser um general que tenta lutar em 1000 frentes ao mesmo tempo e tornar-se um mestre espadachim, cujo poder reside na precisão e na economia de movimento. Esta não é uma filosofia para eremitas, mas uma arma para guerreiros. James Stockdale, um piloto americano que foi prisioneiro de guerra no Vietnã por mais de 7 anos, sobreviveu a torturas inimagináveis aplicando este princípio. Ele sabia que não podia controlar os seus captores, a dor física ou a duração da sua sentença, mas ele podia controlar a sua honra, a sua resistência interna e a sua recusa em trair os seus companheiros. Ele focou-se na sua cidadela interior, na única coisa que os seus inimigos não podiam lhe tirar. Na psicologia moderna, este conceito é espelhado pela teoria do locus de controle. Indivíduos com um locus de controle interno acreditam que são os arquitetos da sua vida, enquanto aqueles com um locus externo sentem-se como folhas ao vento. A pesquisa é clara. Um locus de controle interno está diretamente ligado a menos estresse, maior sucesso e bem-estar geral. Os estoicos foram os primeiros a ensinar-nos a cultivar este superpoder. O grande erro da maioria é viver a vida de forma invertida. Eles entregam as chaves da sua paz interior a fatores externos. A sua felicidade sobe e desce com o mercado de ações, com os gostos nas redes sociais, com o humor do seu cônjuge. Vivem num estado de reatividade constante, como um barco sem leme, atirado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias. Esgotam-se a tentar mudar a mente dos outros, a controlar os resultados dos seus esforços e a lamentar o que já passou, negligenciando o único jardim que lhes foi verdadeiramente dado para cultivar, a sua própria mente. Eles são como um arqueiro que, em vez de aperfeiçoar a sua postura e a sua mira, passa o tempo todo a tentar controlar a direção do vento. É uma receita para a exaustão e o fracasso. Para quebrar esta ilusão, pratique o ritual da divisão. Sempre que se sentir perturbado por algo, pegue nesse problema e desenhe uma linha mental no meio dele. De um lado, liste todos os aspectos da situação que estão completamente fora do seu controle total e absoluto. O clima do seu chefe, a decisão do cliente, o fato de estar chovendo no dia do seu evento. Seja honesto e exaustivo. Agora, do outro lado da linha, liste os aspectos que estão 100% sob o seu controle. As suas opiniões, os seus julgamentos, as suas escolhas, a sua vontade, as suas ações e as suas reações. É uma lista curta, mas é a única que importa. Este ritual, praticado consistentemente, treina o cérebro a parar de desperdiçar força e a aplicá-la apenas onde ela de fato pode criar mudança. Esta distinção é a bússola para a tranquilidade. Ao focar-se implatavelmente no que pode controlar e aceitar o resto com serenidade, você deixa de ser uma vítima do caos e torna-se o mestre da sua resposta. O poder não está em controlar o mundo, mas em controlar-se a si mesmo dentro do mundo. Repita estas palavras de afirmação. Eu foco a minha energia no meu domínio. As minhas escolhas, os meus pensamentos e as minhas ações são meus. O resto eu aceito como é. Nisto reside a minha paz e o meu poder. Capítulo 5. O ritual do imperador. A prática diária da premeditação. A maioria das pessoas começa o dia com uma esperança frágil. Elas esperam que o trânsito seja leve, que as reuniões corram bem, que ninguém as irrite. Elas entram no dia desprotegidas, esperando o melhor. O imperador, pelo contrário, começava o seu dia a preparar-se para o pior. Ele não fazia por ser um pessimista, mas por ser um estratega.
Ele sabia que a surpresa é uma arma de 2 gumes e que a fortuna adora apanhar os desprevenidos. E se o segredo para um dia inabalável não fosse esperar a ausência de problemas, mas sim ensaiar a sua resposta a eles? Este é o ritual da premeditação, a armadura psicológica do estoico. Esta prática, conhecida em latim como premeditatio malorum, é o ato deliberado de visualizar negativamente. Todas as manhãs, durante alguns minutos, o praticante estoico contempla as coisas que podem dar errado. Não catástrofes improváveis, mas os atritos realistas do dia a dia. Um colega de trabalho pode ser rude, um projeto pode falhar, pode receber uma crítica injusta, pode perder a paciência. O objetivo não é mergulhar na ansiedade, mas sim vacinar a mente contra ela. Ao ensaiar mentalmente estas pequenas adversidades, você retira-lhes o seu maior poder, o elemento surpresa. Um insulto antecipado perde o seu veneno. Um obstáculo previsto torna-se um problema a ser resolvido, não um choque que o paralisa. Essa prática transforma-o de uma vítima reativa das circunstâncias no estratega proativo. É um ensaio geral para o espetáculo da vida, garantindo que quando as cortinas se abrirem, você já conheça suas falas e os seus movimentos, independentemente do que o guião lhe atirar. Esta era uma ferramenta central para os grandes estoicos. Sêneca aconselhava o seu amigo Lucílio a contemplar o exílio, a doença e a perda, não para sofrer antes do tempo, mas para perceber que podia suportá-los. Marco Aurélio abre o segundo livro das suas meditações com um dos exemplos mais famosos desta prática. Ele diz a si mesmo: "Hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes e traiçoeiras." Ao fazer isso, ele prepara sua mente. Quando inevitavelmente encontra uma dessas pessoas, não fica chocado nem zangado. Ele já esperava por isso. A ciência moderna validou essa antiga sabedoria. Atletas de elite usam a visualização negativa para se prepararem para erros e contratempos durante uma competição. Cirurgiões ensaiam mentalmente os piores cenários. É uma forma de inoculação de estresse, um método comprovado pelo qual a exposição controlada a um fator de estresse aumenta nossa resiliência a ele no futuro. O grande erro da maioria é confundir otimismo com preparação. Eles vivem numa bolha de positividade tóxica, evitando qualquer pensamento sobre o que pode dar errado, como se o simples ato de pensar pudesse invocar a desgraça. Esta aversão ao negativo torna-os psicologicamente frágeis. Como um edifício sem fundações, a sua calma desmorona à primeira rajada de vento. Quando a adversidade chega, o choque inicial é tão ou mais prejudicial do que o evento em si. O pânico instala-se, o julgamento fica nublado e as reações são desproporcionais. A sua paz depende de um mundo perfeito, uma condição que a vida nunca irá satisfazer. O estoico, pelo contrário, não é um pessimista que acredita que o pior vai acontecer. Ele é um realista que entende que o pior pode acontecer e escolhe estar preparado. A esperança não é uma estratégia, a preparação é. Para forjar esta resiliência, pratique o ensaio matinal. É um ritual simples de 7 minutos. Primeiro, 2 minutos de silêncio. Antes de qualquer distração digital, apenas respire e se centre. Segundo, 3 minutos de visualização. Revise o seu dia. Identifique 3 coisas que podem dar errado. Uma discussão com um familiar, um feedback negativo no trabalho, um imprevisto que estrague seus planos. Imagine vividamente cada cenário. Permita-se sentir a pontada inicial de frustração ou raiva, mas não se afunde nela. Terceiro, 2 minutos de preparação. Para cada cenário, visualize sua resposta ideal. Não o resultado, mas a sua reação. Veja-se respirando fundo, aplicando a lógica, agindo com virtude, paciência e calma. Veja-se lembrando do que pode e não pode controlar. Esse ensaio não serve para prever o futuro, serve para preparar o seu caráter para qualquer futuro possível. Esta prática não torna mais sombrio, torna-o mais sereno.
Ao esperar o infortúnio, você rouba-lhe o poder de perturbá-lo. Paradoxalmente, ao contemplar o negativo, você fica mais livre para apreciar o positivo. Cada momento de paz, cada interação suave, torna-se um bônus, não uma expectativa. Você torna-se o centro calmo da tempestade, porque todas as manhãs, na sua mente, você já dançou com ela. Repita as palavras de afirmação. Hoje eu me preparo para a ação. Espero o melhor, mas estou pronto para o pior. Nenhuma surpresa me abalará, pois a minha mente já ensaiou a resposta. A minha calma é a minha armadura. Capítulo 6. Memento Mori. O poder de viver com a morte nos ombros. No auge da glória de Roma, quando um general vitorioso desfilava pelas ruas numa carruagem dourada, aclamado por multidões em êxtase, um escravo era encarregado de uma única tarefa. Posicionado atrás do herói, em meio aos aplausos e à celebração, ele sussurrava repetidamente no seu ouvido uma frase simples: Memento Mori. Lembra-te que és mortal. Este não era um ato de pessimismo para estragar a festa, mas sim um ato de sabedoria para ancorar o poder na realidade. Era o lembrete de que a glória, a riqueza e a própria vida são passageiras. Este antigo sussurro não é uma maldição, mas sim a bênção final, a ferramenta mais poderosa para forjar uma vida de significado, coragem e urgência. Memento Mori não é um convite à morbidez, mas sim um chamado vibrante à vida. A consciência constante da nossa mortalidade funciona como o mais poderoso dos filtros, purificando as nossas prioridades e dissolvendo as trivialidades. As pequenas irritações, os medos mesquinhos, o rancor que guardamos, a procrastinação que nos paralisa, tudo isso se transforma em pó quando confrontado com a certeza finita do nosso tempo. Se você soubesse que só lhe resta um ano, um mês ou apenas este dia, como agiria? Gastaria o seu tempo com discussões inúteis? Preocuparia-se com a opinião de estranhos? Ou focaria cada grama da sua energia em ser virtuoso, em conectar-se com quem ama, em realizar o seu trabalho mais importante? Memento Mori é um antídoto definitivo para a complacência. Não nos encoraja a temer o fim, mas a usar a ideia do fim para criar um presente magnífico, para viver com intensidade e propósito aqui e agora. Esta prática era o sistema operativo de Marco Aurélio. As suas meditações estão repletas de lembretes a si mesmo. Poderias deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Para ele, isto não era um pensamento deprimente, mas sim um princípio de clareza radical que o orientava para a ação virtuosa a cada momento. Ele sabia que o imperador e o escravo partilham o mesmo destino final. Na psicologia contemporânea, a teoria da gestão do terror sugere que a consciência da morte é um dos principais motores do comportamento humano, impulsionando-nos a criar significado e a deixar um legado. Ao confrontar conscientemente esta realidade, como faziam os estoicos, podemos canalizar esta força psicológica imensa, não para a ansiedade ou a negação, mas para a criação de uma vida com propósito, coragem e gratidão. O grande erro da maioria é viver sobre a silenciosa e perigosa suposição de imortalidade. Agem como se tivessem todo o tempo do mundo. Adiam os "eu te amo", as desculpas, os sonhos. Desperdiçam dias, semanas e anos em distrações, em empregos sem alma e em conflitos que não importam, sempre a pensar: um dia eu farei isso. Vivem em negação da verdade mais fundamental da existência. Esta ilusão de tempo infinito é a mãe de todo o arrependimento. Quando o fim se aproxima, como inevitavelmente acontece, ele chega como um choque, trazendo consigo o peso esmagador de uma vida não vivida. Eles percebem tarde demais que a morte não é a maior tragédia. A maior tragédia é uma vida que nunca foi verdadeiramente vivida. Para integrar este poder na sua vida, pratique o ritual do lembrete diário. É um ciclo de 2 passos. De manhã, ao acordar,
Adicione este pensamento ao seu ritual. Este dia é um presente e não é garantido que eu tenha outro. Vou vivê-lo com este fato em mente. Serei corajoso, serei grato, serei virtuoso. Deixe que esta ideia incinere as suas pequenas ansiedades e o impulsione para o que realmente importa. À noite, antes de dormir, faça uma breve revisão do seu dia. Pergunte-se a si mesmo: se hoje fosse o meu último dia na Terra, eu estaria orgulhoso da pessoa que fui? Usei bem o meu tempo? Onde agi com sabedoria e onde fui tolo? Esta prática diária transforma o memento mori de uma ideia abstrata numa bússola funcional que o guia, momento a momento, para uma vida de excelência. E assim, a jornada chega ao fim e, ao mesmo tempo, começa. Construímos a citadela interior, aprendemos que o obstáculo é o caminho, amamos o nosso destino, focamos no nosso controle e nos preparamos para a adversidade. E o memento mori é o fogo que ilumina tudo isso, a razão pela qual cada um destes princípios importa. Porque o tempo é curto, a vida é um dom precioso. A mente do imperador não é forjada para governar os outros, mas para governar-se a si mesmo com sabedoria e virtude, no tempo que lhe foi concedido. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou mortal. Este dia é um presente. Eu agirei com virtude, viverei com propósito e não desperdiçarei o tempo que me foi dado. Eu vivo hoje, pois o amanhã não está prometido.